Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós, tudo que Ele fez, tudo que continua fazendo e por tudo que vai fazer. Esse Deus maravilhoso, né? Deixou a palavra dele aí para que a gente não andasse perdido nesse mundo e entendêssemos o que, né, estivesse acontecendo, que pode ter certeza que só está perdido nesse mundo as pessoas que não confiam em Deus e não leem a palavra. Às vezes até acreditam que Deus existe, mas não põe em prática, né, uma leitura, não busca na palavra. A gente que busca, né, e vai analisando as escrituras, vai tendo entendimento do que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o homem. Né? O homem, né, se achando muito esperto, está se tornando louco, né? Porque o nosso Deus permite isso para mostrar para o homem que nada ele sabe, né? Pois ele é uma criatura de Deus, então muitas das vezes Deus permite, né, que ele mesmo se destrua, pode ter certeza. E hoje eu queria, né, deixar uma mensagem aqui, mas antes, né, queria pedir aos amados aqui que sentir o desejo no coração que passa essa mensagem para frente, né? Uma mensagem aí de edificação, para a gente entender a palavra do Senhor. Né? Se tiver alguém aí que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, faça isso enquanto há tempo. Né? Procure uma casa de Deus, né? Uma casa para você chamar, né, de igreja ali, não sua, né? Porque às vezes a gente fala que a igreja é nossa, na verdade a igreja é de Deus, né? Mas nós temos que ter uma casa para seguir, porque é ali, né, com a ajuda dos irmãos, que às vezes num tropeço eles nos ajudam, um fortalece o outro, né? A oração na casa do Senhor pode ter certeza que é muito diferente de você fazer sua oração em casa. Não é que Deus não ouve, né? Mas lá pode ter certeza que é tudo diferente. Então é muito importante a gente fazer isso, né? Reconhecer o nosso Senhor Jesus, o buscar o tempo todo. E hoje eu queria deixar, né, uma mensagem falando o que vem acontecendo com esse mundo, por que a gente vê tantas pessoas, né, se achando espertas e se destruindo. Pessoas famosas, geralmente a gente consegue ver nos famosos, mas a gente consegue ver na vizinhança também. Pessoas, né, se achando, como diziam, né, antigamente, o rei da cocada preta, e de repente ele mesmo se destrói. A palavra do Senhor, né, tem dizeres sobre isso, então a gente não precisa se assustar quando a gente vê alguém acontecendo isso. Pode ter certeza que ele foi entregue aos próprios prazeres dele, aos próprios desejos, então ele mesmo se destrói. Não precisa nem do inimigo. Existem pessoas que elas mesmas se destroem. Não precisa o inimigo, não precisa nem Deus pesar a mão sobre ele. Apenas Deus o entrega a ele mesmo. Olha isso. Tem gente que não consegue cuidar da própria vida, né? Na verdade, nenhum de nós conseguimos. Se não for a ajuda do Espírito Santo, se não for a palavra de Deus, se não for Deus olhando por nós não conseguimos caminhar sozinhos. Se deixar a gente sozinho, sem lei, sem nada, a tendência é a gente se destruir. E eu quero deixar aqui 3 versículos. Encontra-se em Romanos, capítulo 1. Vou estar lendo o versículo 22 ao 24. Diz assim, ó: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha essa palavra, né? Eu vou separar aqui esses 3 versículos e vou comentar os três um por vez. Esse primeiro diz assim, ó, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Né? Esse mundo hoje é o que a gente vê. Né? Se você ligar a televisão aí, quantas pessoas, né, às vezes cantores, aí que se acham espertos, dali a pouco está com problema com a polícia. Né? Dali a pouco você olha lá, aquele cara está envolvido em alguma coisa, porque se achou esperto, quis dar um golpe, fazer alguma tramóia e foi descoberto. Às vezes político, né? A gente vê muito na política também, mas não são só eles. Né? Isso daí existe na nossa redondeza, em volta da gente, às vezes não é tão comentado, mas acontece. Isso aí é o tempo todo. Mas por quê? O homem se achando muito esperto.
né? Se achando maior que Deus, então torna-se louco e acaba tendo grandes problemas. Aí esse 23 fala assim: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Essa aqui é uma palavra muito séria, porque muitas pessoas, né, têm a mania de adorar a imagem falando que é Deus, né? O nosso Deus, né, não sou eu que estou falando, isso aí é a Bíblia, podem pesquisar na Bíblia. O nosso Deus, ele não aceita, né, que nós adoramos imagem. Ele não concorda que a gente faça uma imagem e falamos que é ele, de maneira nenhuma. Né? O nosso Deus é espírito e ele ama aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Toda aquela imagem que você faz, bateu uma foto, falou que é de Deus, né? Nosso Senhor não reconhece aquilo ali. Por quê? Olha o que está dizendo nesse próprio versículo. E mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Né? O nosso Senhor, ele é incorruptível, né? É um Deus que não tem como a gente usar como semelhança de homem. Não, não tem como, porque o homem ele é falho. Né? Mesmo aqueles que estão no Senhor correm um risco de falhar. Né? Então nós não podemos usar de imagem para agradar o nosso Deus, não tem como. Né? A palavra dele fala sobre isso e nós temos que nos atentar a isso, né? Às vezes a gente olha lá no Rio de Janeiro mesmo, tem a imagem do Cristo Redentor. Se ela for ali apenas uma imagem, que a gente não faz adoração, a gente não se prostra, né, aquilo for usado apenas como uma construção, tudo bem. Agora, se a gente vê aquela imagem, né, a gente se dobra diante dela, a gente se prostra e fala que é o próprio Cristo, nós temos problema, porque o nosso Senhor, né, ele não pode ser construído em imagem, não tem como. Ele não aceita isso daí. E o outro, que é o 24, que diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Olha essa palavra, né? Aí eu fui pesquisar o que é concupiscência, né, para a gente entender o que essas pessoas foram entregues. Elas foram entregues ao desejo intenso, né, é o que falo no Google aqui, descontrolado, geralmente ligado a prazeres sexuais ou bens materiais. Né? Vê se tem alguma semelhança. Isso aqui foi lá no passado, né, que aconteceu e continua acontecendo até hoje. Né? As pessoas foram entregues à concupiscência do seu próprio corpo. Né? É um desejo incontrolável que a pessoa tem, alguns para o lado sexual, né? Outros ganância em dinheiro, são desejos que vão o destruir. Né? Quantas pessoas destruídas por isso daí, quantas pessoas destruídas pelo álcool, pelo vício. Né? Às vezes o nosso Senhor já avisou várias vezes, dá uma oportunidade numa pessoa. Né? Eu costumo citar isso daí, que a gente pode fazer uma comparação muito simples. Quantas pessoas que às vezes anda de moto adoidado e às vezes os pais já avisaram, a família já avisou, Deus avisa, às vezes permitindo até um acidente, e aquela pessoa continua, né, com aquele prazer. Esse dia eu estava vendo até uma postagem na internet, um rapaz que tinha morrido, um acidente de moto, não sei nem onde foi aquilo, sei que não foi no Rio, não. E ali ele tinha feito uma postagem antes, alguns dias antes ele postou assim: ela ainda vai me matar, que era a moto, uma moto potente, e realmente ele sofreu um acidente, acho que bateu num poste, a moto cortou, o acidente cortou ele no meio. Né? Então, ele mesmo já estava até avisando o que ia acontecer. Mas por que acontece isso? Muitas das vezes o nosso Senhor, ele quer salvar, né? Ele quer cuidar das pessoas, mas existem pessoas que infelizmente não querem o cuidado de Deus. Né? Eles querem viver prazeres perigosos, prazeres que levam à morte. Então o nosso Senhor simplesmente, né, isso aqui é uma palavra minha, não é exatamente o que está aqui, mas é o que dá entendimento. Quando você entregue a concupiscência,
É como se Deus falasse mais ou menos assim: tudo bem, já que você não quer ouvir a minha palavra, eu vou deixar você em suas próprias mãos, né? Vou deixar você mesmo auto se destruir. E aí é o que acontece, porque o ser humano que vive contra a lei, né, que vive contra as coisas de Deus, ele mesmo se destrói. Ele não precisa do inimigo, ele não precisa do diabo, né? Ele não precisa nem que Deus pese a mão sobre ele. Ele só precisa que Deus o entregue à própria mão dele, porque ele não sabe cuidar dele. E aí é o que a gente vê. Quantas pessoas destruídas, jovens, né, que foram avisados, né, que alguém tentou falar com ele, mas ele não quis ouvir a palavra do Senhor. Essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, que a gente dê mais ouvido à palavra do Senhor, que a gente não permita com que esses desejos, né, destruidores nos destruam, né, desejos incontroláveis por dinheiro, às vezes por sexo, ganância, né, bebidas, várias coisas aí que destroem o homem, drogas, né, são tudo desejos que o homem tem, mas que o leva à destruição. Então, se Deus nos entregar, já era, né? Nós não conseguimos escapar disso. Por isso a importância de ouvirmos a palavra do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe, né? Quem quiser pode compartilhar com alguém, leva essa mensagem mais adiante. Muitas pessoas não gostam de ouvir palavras assim, mas é importante a gente ouvir a palavra verdadeira, que é essa que pode ter certeza que nos leva ao céu. Nós não estamos aqui, né, para passar a mão na cabeça de ninguém, né, com erro. Não estamos aqui para condenar ninguém. A gente fala a palavra de Deus. E aí cada um tem um pensamento. Uns gostam, outros não querem nem mais ouvir. Mas por quê? Porque querem continuar no caminho pecaminoso, não querem ouvir a palavra do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, que nos dá entendimento, Senhor, da importância de andarmos em seu caminho, até para que o Senhor não nos entregue ao nosso próprio pecado, para que nós sejamos destruídos por nós mesmos. Nos guarda, nos protege, sempre nos orienta através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. E peço que abençoe a cada um, os guarde e os proteja. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.